Sejam muito bem-vindos ao programa Saúde e Movimento aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. E hoje vou dizer para vocês que o programa está imperdível. Eu tenho certeza que você vai adorar novidades, tendências, moda. Quem não gosta de saber sobre isso, não é mesmo? Então, mas antes eu quero agradecer hoje um dos nossos patrocinadores, que é o Espaço Doctor. Gente, é uma evolução em consultório em Blumenau. Fica ali no Espaço Siso, eles fazem locação de salas para as pessoas da área da saúde, que são médicos normalmente, que vêm talvez de outras cidades, que atendem em outros consultórios também. Você não precisa ter só uma secretária e seu único consultório. Você pode fazer uso em alguns dias da semana do Espaço Doctor. Tenho certeza que vai facilitar muito. Já pensou? Um consultório todo bonitinho, esperando você prontinho, com uma secretária, uma agenda ali para você atender? Tudo de bom e bem mais fácil, não é mesmo? Então, e agora? Falei para vocês que o programa hoje estava imperdível, não estava? Vou passar para você qual é o tema. Olha só. Tendências de 2025. O que vem por aí em corte e coloração? Vamos falar sobre cabelos. Até porque o cabelo, gente, ele é a nossa roupa, mas é aquela que a gente não troca todos os dias. E está muito linkado à imagem que você quer transparecer. Tem vários estudos mostrando que aquilo que a pessoa vê em você, ela tira no visual. Ela te viu, ela já tira todo aquele mapeamento. Ela é uma pessoa legal, ela não é, ela é profissional, ela é inteligente, nossa, ela é elegante. E o cabelo, ele chega antes, às vezes, do que a roupa, né? Porque ele está em cima, nos olhos, próximo dos olhos. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Tem pessoas que parecem estar mais saudáveis quando cuidam do cabelo. Tem pessoas que parecem ser mais inteligentes. Tantas coisas que a gente consegue passar pelo cabelo, pela imagem, pelo corpo e pela roupa, não é mesmo? Então hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais e eles conhecem muito sobre esse assunto. Não só de tendências ou moda, mas também o que vai durar no seu cabelo, o que vai combinar em você, né? Se faz sentido, porque não adianta a gente olhar ali no Google uma tendência e dizer, eu quero assim. Chega lá no cabeleireiro e não combina com você. Ou o seu cabelo não permite aquilo. Ou você faz o corte lindo no cabeleireiro, mas quando chega em casa, lavou o cabelo, como que você vai arrumar? Já aconteceu isso com você? Então é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Estamos hoje com a Luciana e o Fábio. E eu quero então que a Luciana se apresente, as pessoas querem te conhecer. Fala um pouquinho sobre você. Sim, muito obrigada pelo convite. Eu sou Luciana Alves, eu sou cabeleireira há 15 anos e educadora da marca London Cosméticos há 10 anos. Ótimo. E você, Fábio? As pessoas já conhecem um pouquinho, né? Falo de você quase todos os programas, até porque é o Fábio que cuida do meu cabelo. Mas algumas pessoas talvez não te conheçam. Se apresenta, por favor. A gente não consegue chegar em todo mundo, né? Eu sou Fábio Mazzola, eu sou cabeleireiro há 42 anos e eu sou uma mistura dos cabeleireiros antigos com os cabeleireiros modernos, né? Porque eu sempre busquei conhecimento, busco até hoje, estou sempre antenado na moda, porque infelizmente hoje é uma quantidade muito grande de profissionais no mercado. Para você se destacar, ou você vai atrás, né? Ou você acaba ficando lá atrás na rabeira e não é legal. E eu gosto de, pelo menos, estar no meio dos melhores, sempre, né? E é interessante, né, esse mix de experiência, porque tu tens um conhecimento que muitos não têm, né? Então eu acho que a experiência ela vem muito, porque quando a gente fala, eu falo muito isso com propriedade, que a área que eu trabalho, que é saúde, um corpo, gente, ele não é um papel. Então ele se comporta de uma forma diferente. O que funciona com um pode não funcionar com o outro. Exatamente. E às vezes a gente tem certas adversidades nos tratamentos que pode acontecer, faz parte, né? Não é um erro, são situações que podem estar acontecendo. Mas quando a pessoa ela tem uma experiência muito grande, ela consegue lidar com aquilo que aconteceu, aquele episódio, aquela consequência diferente. Nossa, a cor não era exatamente como eu queria. Ficou diferente. Já sei como fazer, né? Aconteceu isso com o cabelo. O cabelo, ele teve um comportamento diferente ali. Então, talvez tu tenhas um repertório, talvez não, eu tenho certeza disso, porque eu acompanho, né? Tu tens um repertório muito melhor para lidar com o fácil e com o difícil, né? E de repente talvez tenha muito aquele público que vem para você para consertar cabelos. Bastante. Porque é uma tendência, né? As pessoas que tiveram algum erro de cor, de corte, de coloração, perdas de cabelo, enfim, elas buscarem pessoas de maior referência, consciência, né? Porque, poxa, agora
eu preciso resolver isso. Quem que pode me ajudar? Né? Então isso acontece em todas as áreas. Acontece, né? Nos sim. dentistas, os médicos, uma segunda opinião, né? E eu acho que os cabelos, mais do que nunca, né? Porque tem pessoas que são muito apegadas ao cabelo. E que se o cabelo não tiver do jeito que ela imaginou, ela não consegue trabalhar amanhã. Ela não consegue ter o nível de entrega que ela teria. Sim, tem pessoas que entram em depressão. Exato. Tem pessoas que choram, tem pessoas que ficam nervosas, né? E é muito por conta também da falta de experiência consigo próprio. Porque mas o meu cabeleireiro é experiente, mas você é experiente, você sabe o que acontece com o teu cabelo se você fizer isso, aquilo, entendeu? Então, a pessoa né? precisa se conhecer também, não só o cabeleireiro, que tem e também, N situações, né? E em tudo, né? Por exemplo, às vezes eu posso querer um corte, né? Ou uma cor de cabelo que ela, por exemplo, a minha mãe ela tem cabelo cacheado e ela demanda tempo para aquilo. Sim. Ela investe tempo no cabelo dela. O cabelo dela é lindo. Nossa, é de elogiar, assim. Eu já não poderia ter o cabelo que ela tem. Porque eu não tenho nem o tempo para aquilo, mas não é nem o tempo, é prioridade, é paciência, porque eu vou usar em outras coisas, porque tudo é prioridade. Então, não adianta eu escolher um corte de cabelo que eu vou ficar lá tendo que fazer todo um cuidado que eu não vou ter, daí meu cabelo vai ficar feio. E aí eu não vou gostar, e não é o cabeleireiro, é que eu não vou fazer. Então, precisa lidar com a verdade também, né? Certo, Fábio, olha só. Com tantos anos de experiência, o teu tempo de experiência é a minha idade, tá? Porque eu tenho 43 anos, tenho 42 de profissão, né? Então, quando tava pegando na tesoura ali, eu tava nascendo. Estava nascendo. Nascendo, né? Então, Estávamos as duas. Então, tá vendo? Ó, então, estamos aqui, né, sendo mais jovens. E nesses anos todos, enfim, desde lá atrás até hoje, mudou muito, muito. Muito, bastante. Mas o cabeleireiro ele continua com desafios. Sim. Eu gostaria de saber assim, quais são os desafios do cabeleireiro? Olha, os maiores... hoje nós temos muitos desafios, muitos. Mas nós temos um público mais ansioso, nós temos um público que deseja coisas que muitas vezes não serve para ele. Nós temos um público que está em busca de coisas, de mudanças, de paradigmas, de corte, de cor, de coloração, que ele não vai poder dar conta daquilo, que eu estou falando no sentido financeiro, porque hoje o cabelo se tornou uma vestimenta, como você já falou, né? Então ele é uma joia no teu corpo, então ele custa caro, né? Então o cabeleireiro ele tem que estar direcionando o público dele para que esse público possa dar continuidade em tudo aquilo que ele faz. Né? Não adianta eu fazer um monte de coisa no cabelo da cliente e prender ela numa situação que ela não vai dar conta depois financeiramente, ela não vai ter o tempo para isso. Exato. Entendeu? Olha só quantas, né? O financeiro, o tempo de ir ao cabeleireiro. Isso. Que às vezes demanda todo mês, enfim, e o tempo também que ela vai ter em casa para estar de acordo. Eu vou dar um exemplo bem simples. Hoje nós estamos... existe uma questão que é cabelo colorido e colorir cabelo. Colorir cabelo é quando você está trabalhando com cores vermelho, azul, amarelo, verde, roxo. Esses tipos de trabalhos que são lindos, a minha filha faz, né? A Maria Júlia ela é especializada nesse tipo de trabalho. São maravilhosos, mas é um trabalho que tem que ser feito rigorosamente a cada 25 dias. É porque desbota, né? Desbota muito rápido. Aquele azul, assim, ele fica meio cinza. 4, assim, 5 lavação. Vibrante passa um azul desbotado, passando um ar de mau cuidado, né? Isso. E às vezes foi o tempo dela. 4, 5 mãos de shampoo, foi embora. Então cabe ao cabeleireiro ajudar o cliente a entender que aquilo ali é um caminho sem volta. Sim. É um caminho sem volta, né? Porque depois a tinta ela desbota muito rápido, mas o detalhe é que ela não sai. Justamente. Ela só desbota, ela continua ali. Aí tu quer voltar para uma coloração normal, tu não consegue. É muito desafiador. Aí tu vai ter que entrar com pó descolorante, vai ter que limpar aquilo tudo, o cabelo fica muito sensibilizado, muito desgastado, né? Então cada público é um público. Eu posso pensar só no meu bolso. Não, eu vou fazer o cliente que se dane, né? Mas quando eu tiro o cliente de uma situação dessa, ele também passa a confiar mais em mim. E esse público é um público
é bem misturado. Você pode achar, não, mas é só o jovem, não. Eu conheço mulheres, eu atendo uma senhora de 75 anos, o cabelo dela é colorido. Eu vi a foto da formatura da minha tia, a professora era de psicologia, e a professora, a coordenadora, enfim, estava entregando o diploma, eu vi uma foto, então eu imagino que seja, e ela tinha um cabelo, bastante cabelo para um lado só, aqui um pouco menos, eu até já fiz um corte assim, e azul, vibrante. Azul, ela, lindo. Pela foto, não vi direito, talvez deve ter mais de 50, 60 anos, enfim. E aí eu pensei, olha, né? Aí a gente já pensa, que personalidade, olha quanto o cabelo fala, sim, né? Sim. E aí você não vai acreditar que naquela semana eu vi a foto, na sexta, eu acredito, na terça-feira eu estava entrando na clínica, e aí eu olhei assim, uma pessoa com cabelo azul e tal, mas eu não vi o rosto dela, porque a foto era de lado, ela estava entregando o diploma. Aí eu olhei para ela e disse, vou te fazer uma pergunta. Você estava numa formatura, entregando um diploma, e assim, ela estava. Eu disse, então, a pessoa era minha tia, assim, pelo cabelo eu conheci ela. E olha a idade dela, bonitinho estava o cabelo. Então ela é uma pessoa que tem esse cuidado. Então exatamente. Tá vendo como, eu até estou usando isso porque não tem idade. É um trabalho lindo. É lindo, tá? A gente mesmo se encanta com tantos anos de experiência que eu tenho no mercado, eu me encanto com essas colorações. Mas a tua idade era para te dizer que é absurdo, né, Fábio? Não. Mas é porque tá aberto, né? Isso, mas assim, ó, eu acho interessante essa questão do profissional e do cliente se entenderem. Entendi. Não adianta eu fazer um cabelo que vai ficar lindo, vai levar o meu nome, né, a todo lugar que a pessoa vai, e depois a pessoa não consegue dar conta. Também está levando o meu nome na hora que tiver feio. E outro detalhe também que está muito comum hoje, eu recebo muitas pessoas com o IA, né, que a pessoa já vem com... Ela bate a foto, ela já faz a transformação dela, né, e ajuda bastante na hora de você desenvolver o corte, porque você consegue entender o que está se passando na cabeça da cliente. E ela já ficou horas ali, tá? Sim. Ela ficou horas investindo para chegar naquilo que ela visualmente gosta. Exatamente. Então, assim, ajuda muito. Tem gente que não gosta, que se ofende, até, tu acha que eu não sei? Não, eu já sou de abraçar essas causas assim, né? Só que também tem a questão de que você, muitas vezes... Vai fazer um trabalho que não é para você, que vai te dar problema, que não vai combinar com o teu rosto, e não é só rosto, é corpo, é roupa, é tudo. A imagem que você quer passar, a imagem, aquilo, né? Sabe no que a gente cai nisso aí também? Muitos profissionais que estão trabalhando com coloração pessoal. E ela te conhece superficialmente ali, você sentou na cadeira dela e eu estou buscando um estereótipo diferente. Só que ela não conhece o teu eu. E num desse cai assim, eu gosto de cabelo colorido, né, Fábio? Vamos pintar meu cabelo de rosa, vamos pintar de azul. Só que ela não te conhece, ela não sabe o que tu faz, como tu te comporta na sociedade. E aí o que a gente cai? A pessoa não tem, digamos assim, para sustentar aquilo ali. Ela vai passar uma imagem de força, sendo que é uma pessoa, às vezes, muito tímida, muito acanhada. Então, o colorista pessoal, o que ele faz? Vamos lá, João, então muito vamos pintar. O que ela quer ser, isso. Mas ainda não é. O que eu olho para ti e o que eu vejo? Eu vejo em você uma mulher forte, uma mulher empoderada. E pouquíssimo tempo que eu conversei contigo, eu acho que tu realmente é isso. Uau. Realmente acho. Só que vamos lá. Pega uma pessoa acanhada, uma pessoa extremamente tímida, que ela está num momento de transformação. Ela senta na cadeira... ela pode nem ser colorista, a pessoa que vai te dar a cor, vamos pintar o teu cabelo, então vamos fazer um ruivo bem vibrante e tal, aquela pessoa não vai conseguir sustentar aquela cor, sabe? Entendi. Então ela acaba interiorizando aquilo lá, pensando assim, poxa, eu fui para ficar bonita e eu fiquei mais... Ela não se reconhece na imagem dela. Justamente. Porque a pessoa, a autoestima, ela está relacionada com a autoimagem. Quem estuda bem a parte, né, lá da neurociência, onde entende como a pessoa se vê, né, o que eu sou, aí o que eu faço para ter o que eu tenho, que são os passos, né, o eu sou, que é a sua identidade, vem da forma que você se visualiza e da forma que as pessoas te contextualizam, como você acabou de falar que você sente comigo. Então, se a pessoa não se... Às vezes a pessoa contextualiza você e se ela não se sente, não serve. Então, entende? Eu te acho linda, e ela olha e não gosta. Não adianta, você pode elogiar como for. Então, é muito importante isso, porque tudo parte da autoimagem. Todos esses passos.
E isso precisa ser trabalhado. E vocês fazem parte desse trabalho. E essa nova situação que a gente está encontrando agora, que para mim é novidade, mas das novidades sempre se aproveita muita coisa e sempre se descarta muita coisa. Por exemplo, há uma tendência agora de você buscar um personal de cor. Ele não é cabeleireiro. Uhum. Ele só vai dar a cor para você. A cor do teu cabelo, ou você vai buscar uma cor para tua roupa, algo que vai combinar com a tua pele. E aí existe a questão se você é do inverno, se você é do verão. Então tem vários tipos de situações. Ô, Fábio, eu vou te pedir dar só um pause e aproveitar que você está falando sobre tendências. Sim. Pessoal, olha só, vocês estão assistindo o programa agora, a gente está no primeiro bloco, nós temos o segundo. E o Fábio e a Lu trouxeram várias imagens e a gente vai falar sobre tendências de cortes e de cores. Lembra, o nome do programa é As Tendências de 2025. E nós vamos trazer imagens e vamos falar sobre. Então, se você quer se atualizar e entender o que pode ser para você, fica até o final do programa, que vai ser incrível, tenho certeza que você vai gostar. E sobre esse assunto que você está trazendo, até vou fazer um depoimento sobre isso, e aí tu já termina a tua fala, que eu acho que vai muito fechar. Eu nunca busquei pessoas para ver a minha cor, coloração, enfim, porque veio muito aquilo assim, eu vou te dizer a cor que mais combina e tu vai usar aquelas cores. E aí eu tinha assim, não, peraí, eu quero usar todas as cores. Eu não quero que limite meu guarda-roupa, eu gosto de usar várias cores. E eu venho há muito tempo pensando assim, só que agora eu entendi, tá? Que não, tem um trabalho que tudo assim, é disruptivo, né? Primeiro ciência, tudo né? assim, essa cor, agora já veio, peraí, não é bem isso. Essa é uma cor que tu pode talvez fazer um outdoor, uma revista, tu vai comunicar melhor, porém você pode usar todas essas, e aí nessa para isso e aquilo, essa aqui com essa intenção, o estudo das cores para ti. Então eu já vi que assim, a novidade ela veio, ela foi disruptiva, nossa, é isso então, e agora ela foi adaptada, ou seja, personalizada a uma vida real realmente, não só aquelas cores, né? Então agora, eu busquei uma profissional, até vou fazer todo um trabalho com ela, gente, vou ver se ela é bem boa mesmo, se é que me falaram, e depois eu vou trazer ela aqui no programa para falar para vocês, tá? E aí eu perguntei para ela sobre isso, Fábio. Aí eu falei para ela assim, você vai fazer minhas cores, tal. Ela vai estudar a minha identidade, ela vai fazer uma semana ela fica me estudando, faz um formulário, cheio dos passos. Sim, sei de umas que até fazem pelo estudo da íris, isso. E é bem aí interessante. Ela vai me estudar tudo, enfim, vou ter lá o meu momento com ela. E aí eu falei pra ela assim, e como é que fica a parte de cabelo e tal, né? Porque eu já ia dizer pra ela que eu não vou querer mudar, nanana. Ela falou assim, o cabelo, as cores do cabelo, o corte, é algo que eu posso te ajudar, mas eu faço estudo junto com você e com o seu cabeleireiro. Então assim, se você tem um cabeleireiro, eu gostaria muito de conversar com ele, porque não é só o que é bonito, mas é o que é aplicável. Isso. Então a gente tem que ajustar o que é bonito com o que é aplicável, porque às vezes tem esse aqui que é mais ainda, só que não aplica assim, entende? E, por exemplo, um corte muito curto, um cabelo muito cacheado, talvez vai armar muito, enfim, ela me deu esse exemplo. Então a gente vai ver dentro daquilo que o teu cabeleireiro acha que é o ideal, né, e que caiba no teu bolso, no teu tempo. Exatamente. Aí quando eu vi essa fala, Fábio, eu achei, poxa, essa profissional parece ser diferente. Isso. E é isso que tu ias comentar? É algo sobre isso? É justamente sobre isso. Você me deu entrou num assunto bem bacana. Primeiro porque as cores, do que você pode e o que você não pode, às vezes, muitas vezes, a diferença do que pode e que não é tão pequena que se torna imperceptível. Então, nem sempre você precisa ficar, meu Deus, eu só posso dizer. Não, porque você tem um momento da noite, que a cor do teu cabelo, a cor da tua roupa à noite vai influenciar. Você tem um momento da manhã, que você tem a luz solar da parte da manhã é uma, a luz solar da parte da tarde é outra, e o ambiente em que você vive é outra. Então, o teu cabelo, por exemplo, aqui dentro do estúdio, ele tem uma cor. Quando você está lá no teu trabalho, ele tem outra. Então, a diferença da cor é muito sutil, depende muito do ambiente. Então, não dá para você colocar assim, é isso. Não, você tem que abranger. Então, eu achei muito interessante a posição dessa pessoa, porque tem muita gente que faz esse trabalho e ele acaba transferindo para outra pessoa
né? Ele te dá a cor, ele te dá a essência, ele te dá a ciência para ti, mas aí ele é obrigado a transferir para outro, porque ele não é cabeleireiro. Sim. Ele não vai cortar o teu cabelo, ele não é o teu alfaiate, não é a tua costureira, ele não está na loja que você vai comprar a tua roupa, a não ser que ele vá junto com você, né? E o problema está quando você transfere. Então o ideal nesse caso, Né? então tá aí já uma dica do Fábio aqui, é quando os profissionais se comunicam. Se comunicam. Por exemplo, já teve umas 3 pessoas que foram no meu salão, já trouxeram tudo pronto para mim, né? Inclusive, uma queria ir lá no salão, mas acabou não indo por problemas particulares dela. Mas eu tô à procura de um profissional desse, que eu quero trabalhar junto com esse profissional. Olha, Por quê? bom. O que acontece? Não encaixa na minha agenda mais eu fazer esse trabalho. A Maria Júlia faz, com o cabelo ela faz, né? Mas às vezes você quer um todo, você quer cabelo, roupa, sapato, a tua vida em geral, né? Então é importante se eu tenho uma pessoa que me ajude nesse formato e que eu possa também contribuir dizendo para ela, ó, aqui tá certo, mas não dá para fazer, ou a gente tem algum problema aqui que nós vamos ter que mudar um pouquinho, então tem que ter essa isso que você tolerância, trouxe agora, né? eu acho legal, porque assim, a gente, quando eu vou lá no teu salão, eu vejo assim, muitas tesouras lá de prêmios, assim, de troféus, então a gente vê que tu tens muita habilidade com cabelos, com penteados, e aí a gente começa a entrar, para ir na tendência da época, entrar em outras áreas que de repente, talvez ele não vai ser o melhor em tudo, e ele pode fazer a parte dele junto com esse profissional e entregar um trabalho muito melhor e continuar. Então eu acho que isso é muito interessante, porque a gente pode fazer tudo, mas a gente não é bom em tudo. Não. Justamente. Pode trabalhar conjuntamente. Exato. Né? Até eu quero aproveitar um pouquinho, Fábio, porque a gente colocou uma caixinha de perguntas no programa Saúde em Movimento. Gente, pessoal, fiquem ligados, porque em vez em quando eu ponho nas segundas caixinhas de pergunta, porque quer dizer que o tema confere com dúvidas de vocês. E aí vocês façam as perguntas e eu vou falar aqui com os profissionais e tirar as dúvidas de vocês. E eu vou aproveitar você, Lu, para te fazer uma pergunta aqui que eu achei interessante, e eu acho que eu já ouvi muito sobre isso, sabe? Também era uma dúvida minha, né? E acho que vai poder compartilhar com a gente aqui algum conhecimento. A pessoa colocou aqui, tenho cabelo preto. Eu posso ter loiro? É possível ou não? Porque muito, né, preto, daí pro loiro não dá, fica manchado. Hoje em dia isso é mito. Fala um pouco sobre isso. Essa é uma dúvida geral, né? E o que eu sempre digo, tudo você pode, mas nem tudo você pode, mas nem tudo você deve. Não é para todo mundo que combina, não são todos os cabelos que suportam por esse processo químico, né? Porque você desgastar um cabelo que já é claro, e quando a gente fala em desgastar é fazer as mechas ali para deixar, do que um cabelo escuro. São muito mais camadas que a gente tem que descolorir. E o que eu posso dizer com isso? Como é que eu vou chegar lá no final desse loiro? Como é que eu vou entregar esse trabalho e essa cliente vai para fora do salão mostrar o meu trabalho? Então, muitas das vezes a gente esbarra no quê? Se é um cabelo preto natural, se é um cabelo preto colorido, eu tenho muito mais dificuldade de fazer. Não quer dizer que eu não vá conseguir. Tem cabelos pretos coloridos que surpreendem demais, abrem muito mais do que um cabelo que é castanho claro, fica muito mais loiro ainda. Mas aí a gente cai naquela, cabe para a pessoa? Uma pessoa que tem um cabelo preto, uma identidade de um cabelo escuro, a vida toda eu fazer um cabelo platinado, loiro? Então aí vem o estudo, o que seria muito bacana ter uma pessoa, né? Com os anos a gente adquire, né, Fábio? Isso fica muito bom para você ou não fica, mas uma pessoa que realmente estudou para aquilo e dizer, não, realmente, você combina com isso, a tua personalidade vai acompanhar o teu cabelo, é bem difícil para um cabeleireiro fazer isso. Tá. Fazer toda essa Sim, mas análise. Então assim, e tem como um cabelo preto Tem, virar sim. loiro, desde tem que analisar a qualidade do fio, Justamente. se é pintado, todos têm, só que tem que é individual, Todos tem que têm. observar. E tem que ter os cuidados. Tem que ter os cuidados, o pós, Tá. depois, o antes também é muito importante, mas o que vai definir se eu posso ou não fazer? A vontade da pessoa, se realmente ela, né, está apta para isso, se o cabeleireiro vai dar conta de fazer isso, mas o imprescindível é o teste de mecha. Sem teste de mechas não tem como eu te dizer, Joana, teu cabelo vai ficar ou ele não vai. Não Não tem como. Se quer ter segurança, pede pro cabeleireiro testar. Teste de mechas. Ou busca um cabeleireiro que você tenha mais confiança para fazer. Eu, por exemplo, eu fiz uma transição de cabeleireiro quando eu decidi, eu sempre tive cabelo comprido, aí cortava, e eu sou muito de mudar o cabelo, porque eu penso assim, tem certas coisas no meu corpo que é assim, e eu amo do jeito que é. Mas o cabelo, a cor da unha, são coisas que dá pra gente brincar.
né? A cor da unha a mais, né? O cabelo a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, óbvio, mas eu nasci loira. E aí, a vida inteira eu tive um loiro. Um pouquinho mais aberto, fazia uma mechinha. Mas chegou uma hora que só porque eu nasci loira eu não vou mudar, porque, ai, que pecado, todo cabeleireiro que eu ia, eu pensei, poxa, eu quero mudar. E aí chegou uma hora que meu filho é ruivo, né? Eu olhei pra ele assim, acho que eu já sei a cor que eu quero. E aí eu entrei no mundo do ruivo. E aí chegou uma hora que eu disse, quero fazer um corte, algo muito diferente. E eu lembrei que o Fábio pra mim era referência de cabelos diferentes, curtos. Ele fazia sempre o corte da minha tia, enfim. E aí foi quando eu busquei ele, faz alguns anos isso. E aí eu busquei, o que eu fiz? Quando eu quis fazer uma mudança, eu busquei uma pessoa que eu sabia que era referência naquilo. Isso que eu acho interessante. Porque também tem cabeleireiros que são melhores em algum setor. Justamente. Né? Então tem cabeleireiros que são melhores com cacheado, outros com cabelos curtos, outros, né? Às vezes ele é bom em muitas coisas e melhor em outras. Então eu acho que isso é bastante interessante. Fábio, eu tenho uma pergunta, acho que pode ser para ti isso aqui, ó. Tenho 55 anos e estou em dúvida se deixo o branco ou continuo pintando. Tem isso lá no teu salão? Tem. Essas dúvidas? Principalmente na pandemia, nós tivemos muito, né? Muitas clientes minhas optaram por deixar o cabelo branco. E vieram conversar comigo. Então, assim, ó, eu sempre busco aquilo que está por trás dessa decisão. Não é só o que ela decidiu, por que ela decidiu isso, né? Então eu sempre conversava com elas, o que eu conversava com elas eu vou conversar com você. Por que você quer deixar branco? Eu acho que a primeira situação que eu iria pensar se eu tivesse era, não quero mais pintar. A vida inteira fazendo isso. Um pouquinho já parece a minha raiz. Então, normalmente deve ser isso, né? Todas elas me diziam isso. Mas há uma outra colocação também, por conta da pandemia, muitas pessoas tiveram um prejuízo financeiro, muita gente empobreceu, muita gente não tinha mais condições de ir no salão. Então tinha duas situações. Eu estou cansado de gastar o meu tempo no salão, ficar 1 hora, 2 horas dentro do salão todo mês, eu não tenho mais condições de ir ao salão. É uma situação muito diferente, né? Então eu sempre dizia para elas assim, olha, você vê na revista mulheres lindíssimas, com cabelo branco, lindíssimo. Só que você tem que entender o seguinte, como que foi montado essa foto na revista, né? Normalmente um fundo verde ou cinza atrás, com folhagens, com alguma coisa muito deslumbrante, muito bem maquiada, com uma roupa muito linda, com joias adequadas, com brincos, colar e todas, sem exceção, com corte de cabelo pix ou curto, à la garçom, todas elas. Então, se você se enquadra dentro desse perfil, você pode ter o cabelo branco. Só que você vai trocar 2 horas de salão por 15, 20 minutos todos os dias na frente do espelho se maquiando. Porque você não pode deixar o cabelo branco, usar qualquer roupa, sair na rua de qualquer jeito. Tá faltando cor, tá faltando vida. Tá faltando tudo. Vida. E aí você vitalidade, e você agrega a falta de tudo isso, uma imagem empobrecida da pessoa. Quando eu falo empobrecida, eu não estou falando financeiramente, eu estou falando de ser humano, de pessoa mesmo. É que a gente falou, a gente já identifica, a gente tem... não sei se isso é uma virtude ou um defeito, dependendo do momento, né? Mas você já julga que a pessoa é pelo que você está vendo. Exatamente. 70% tá ali. Na aí realidade, depois tu tem mais 30% para provar pela tua fala que não é bem aquilo. Exatamente. Que, né? Na realidade é um ditado antigo, né? A primeira imagem é a que fica. Eu acho errado, porque é um preconceito isso. Exato. Né? Porque às vezes você está olhando uma coisa e é outra. Interpretando algo sem conhecer a pessoa. Exatamente, né? E dessa história toda, eu tenho 2 clientes que ficaram com cabelo branco. E elas são lindas, são maravilhosas, né? Não vou citar nome, mas a Kátia sabe que ela é linda, maravilhosa. Então a gente tá... com ela ficou muito legal. E ela tá sempre bem vestida, ela fala bem, cabelo curtinho, todo mês ela corta, todo mês ela tá no salão. Então, né? Só mudou o que ela faz. Isso. E as outras acabaram voltando. Olha, Fábio, você tinha razão, não deu certo, eu não me sentia bem, parecia que estava faltando um pedaço de mim, parecia que faltava um pedaço da minha alma. Interessante o que elas passavam para mim, né? Foi uma experiência muito boa para elas e principalmente para mim,
porque eu entendi que alguma coisa daquilo tudo que eu estava fazendo para elas estava ajudando, estava certo, eu cresci, mas entendi também que algumas coisas que eu fiz estavam erradas. Então eu pude fazer tirando rebarbas, podando arestas. E também é um aprendizado com todo mundo, né? Porque a tendência vem e o cabeleireiro tem que ir lá, estudar, entender o que vai acontecer com aquilo, se é bom, se não é, ter a habilidade de falar com o cliente também. Justamente. Eu tenho certeza que vocês estão adorando o nosso programa, mas agora a gente vai fazer um intervalinho, um break. Antes eu quero agradecer, né? Então, alguns patrocinadores que a gente tem aqui, o Fábio Mazola está aqui presente hoje, temos também a Academia D3, a Centro Valor e a Centrofísio, né? Onde são as empresas do meu coração, e também a Duca Móveis, né? Uma empresa muito grande em relação a móveis aqui na Rua 7, e eles também têm o outlet deles na Rua das Missões, e lembre-se, gente, eles fazem também móveis sob medida, né? O pessoal às vezes não sabe disso, né? Já retornamos só alguns minutinhos, nós vamos trazer cabelos, tendências, cores. Fica ligadinho aí, já volto. Centro Valora, a maior clínica de estética e emagrecimento da região, junto com a Centrofísio, completam 47 anos. O lugar certo para quem procura resultados duradouros de forma saudável e segura. Estética de verdade, com alta performance e tecnologia em tratamentos faciais e corporais. Referência em emagrecimento inteligente e sustentável, sendo inclusive indicado por médicos. Centro Valora e Centrofísio, Rua Victor Conder, 214, Blumenau. Duca Móveis, agora com 2 lojas. Venha conhecer nossa nova loja. Esta somente com produtos de showroom e saldos de estoque. Com 2 entradas de fácil acesso, pela frente para quem vem do centro ou por trás da loja, pelo retorno por baixo da ponte de ferro. Duca Móveis Outlet, da casa ao escritório. Rua das Missões, 326, próximo à Unimed. Estamos de volta com o programa Saúde em Movimento. E qual é o nosso tema? As tendências de 2025, o que vem por aí em corte e coloração. Então, no primeiro bloco fizemos algumas perguntas, respondemos, né? Estou falando até porque depois você pode ver a gravação lá no YouTube, lembra disso, tá? E se você gostou do programa, comenta lá no meu Instagram, Joana com 2 N, Joana Tomil, né, quiser me dar sugestões de temas, se você é um profissional da área da saúde e gostaria de estar aqui no programa também, sempre nos procure, estamos abertos, né? Acho que é bem importante a gente ter sempre novidades, pensamentos diferentes, o que vocês gostariam de estar assistindo aqui, estou sempre muito aberta, tá? Estamos aqui com a Luciana e o Fábio, a gente está falando sobre cabelos e tendências. E Fábio, tem uma pergunta da nossa caixinha de pergunta que eu deixei agora para esse bloco, que eu achei bem interessante, é para você essa, ó. Jô, também sou ruiva. Por que o seu é bonito e o meu não é assim?
não dura e desbota. E esse é muito ruivo, né? Também Sim, foi meu medo sim. quando eu comecei, quando eu fiz essa transição, né? Ok. O ruivo é um problema. Ruivo não é cor. Ruivo é uma anomalia. Então, quem é ruivo natural, ele tem uma anomalia no fio. Uma anomalia nos pigmentos do fio. Porém, é natural. Então, ele não desbota. Ele pode dar uma leve clareada no verão e voltar ao normal no inverno, né? O ruivo, quando ele é colorido, quando você coloca pigmento dentro desse cabelo, tem uma variação enorme. Por quê? O ruivo que você está fazendo, quem está fazendo é um profissional? Ou você comprou a caixinha no mercado, achou lindo, está na moda e você mesmo fez? São duas questões. Outra questão, você cuida do seu cabelo? Porque as pessoas acham que é só colorir. Não, a coloração é um depósito de pigmento dentro do fio. O que vai acontecer com isso depois que você sai do salão é responsabilidade sua. Você tem que ter o shampoo adequado, você tem que ter uma máscara adequada, você tem que ter um tempo de uso desse produto. Não é chegar embaixo do chuveiro, bota o shampoo, chacoalha e já bota água em cima. Você não deu tempo desse produto penetrar no fio, fazer o trabalho dele, que as pessoas hoje têm uma vida muito agitada, muito corrida, né? Então, se você não consegue fazer um tratamento em casa, o ideal é que pelo menos uma vez por mês você faça uma hidratação no salão de beleza. Porque a partir do momento, olha só que interessante, o cabeleireiro está aqui, pintando o teu cabelo, está colorindo, não é pintar, desculpa, tá? Está colorindo aqui. No momento em que ele está aplicando a tinta aqui, teu cabelo está crescendo, ele não parou de crescer para você colorir o cabelo. Entendeu? Tá trocando o pneu do carro com o carro andando. O carro andando. Entendi. Né? Então precisa de tratamento. Sempre vai precisar de tratamento. Tem pessoas que fazem coloração do ruivo a cada 3 meses. Não. Colorir ruivo é no máximo estourando 30 dias. 30 dias. O ruivo, o vermelho, os marrons são cores que têm uma tendência de se desgastar muito rápido. Cores vibrantes. Não pode falar, né? Também? Não, estamos falando de cores muito mais vibrantes, né? Isso. Sempre que a gente fala disso, a gente tem que entender também que antes de começar a colorir esse cabelo, você tem que ter um tratamento nele antes. Então, quanto mais tratado esse cabelo for, melhor esse pigmento vai se aderir ao seu cabelo e mais tempo você vai continuar com ele bonito. Ou seja, no longo de 30 dias que você vai retornar no seu cabeleireiro, ele vai estar muito melhor. Tanto para mim trabalhar quanto para você cuidar. Porque também não adianta a gente depositar uma cor de cabelo ali para você virar escrava, não ter liberdade. Então, quanto mais você escutar o seu cabeleireiro quanto a cuidados de cabelo, melhora a tua vida, a tua qualidade de vida com essa tua nova cor. E pra gente também, né, Fábio? A gente vai conseguir fazer uma cor muito mais vibrante. Falando de ruivo, né? A Lu trouxe um produto aqui para ti. Eu acho que esse é o momento certo pra gente estar justamente colocando esse produto para você. Depois eu quero até falar mas eu quero falar depois até sobre o ruivo, uma situação diferente que eu acho que é interessante a gente comentar. É uma linha de cuidados para proteção da cor, tá? Então o que ela vai fazer? Ela vai diminuir o desgaste desse teu cabelo, que é maravilhoso, a gente já falou. Shampoo, condicionador, que vão fazer esse cuidado, desgaste do tempo, sim, é a London Cosméticos, a gente que interessante. Uma marca que se preocupa bastante com cuidado e tecnologia. E tem um protetor solar e protetor térmico. Então, porque cabelos coloridos da cor. precisam de proteção solar. O sol desgasta a cor do cabelo. Muito obrigada pelo presente. Depois eu vou falar sobre aqui, né? Quando a gente fizer mais um programa, né, Fábio? A gente tem um óleozinho lá dentro. Tem mais? Tem o protetor térmico. Gente, eu tenho que fazer mais programas sobre cabelo. Sim. Que daí, olha... Olha, maravilhoso esse produto, tá? Preciso conversar com a minha filha quando chegar umas coisas rosas lá em casa, tudo ela gosta, sabe? Toda essa linha de produto a Lu tem no salão dela e eu tenho no meu salão, então se o pessoal quiser né, fazer o tratamento. E eu acho interessante, Fábio, a gente já teve outros programas aqui que tu me trouxesse alguns produtos e realmente os produtos, eles duram bem mais. Sim. Eles duram, sabe? Eu uso pouquinho e dura, assim, é incrível, assim, porque eu acho que é uma linha mais profissional. Sim. É que as linhas comerciais, que a gente chama, que são as popularmente conhecidas linhas de mercado, né? Elas foram feitas para quê? Para fazer a limpeza e não uma limpeza suave como os nossos produtos e um produto economicamente falando para você gastar. Quanto mais você utiliza, mais a indústria
fabrica e mais você gasta. E os nossos não são pensados... É porque senão os cabeleireiros não trabalham com a linha, porque vocês têm que pensar no custo-benefício, né? Exatamente. E assim, ó, se as pessoas quiserem o produto, quando você busca um produto de beleza, você vai comprar esse produto sozinho. Você se responsabiliza pela compra. Entendi. Não tem como trocar. Comprou, usou, não gostou, vai ter que usar até o final ou vai ter que dar para outra pessoa usar. E dentro do salão a responsabilidade é nossa. O respaldo é nosso. Você me indicou, não deu certo, então como é que vai ser? Sobre isso lá na clínica, a gente vende produtos para rejuvenescimento, para flacidez, para celulite, enfim. A dosagem, o que tem ali sempre é mais potente, porque tem uma indicação. O profissional está indicando, a pessoa não se autocompra. Então, quando você vai comprar algo, tudo é mais fraquinho, para não dar reação, não correr riscos. E quando o profissional indica, sempre tem mais potência, porque se corre riscos, não tem problema, porque o profissional está indicando, tem uma indicação, é que nem na farmácia. Tem coisas que você se autoatende e tem coisas que o farmacêutico precisa te vender, tem que ter uma receita. E a forma de uso é muito importante. No meu salão, todos os meus colaboradores são treinados para ensinar você tirar o melhor proveito do teu produto. A gente não é só vender o produto, é fazer você usar da forma correta. Sobre o ruivo, eu vou te falar o seguinte, olha só, eu tinha ruivo antes, né, de te procurar, e aí eu tinha cabelo comprido, né, e eu percebo que hoje o meu tempo é desafiador, né? Então, assim, eu tenho que estar lá a cada 30 dias, mas às vezes eu estou em viagem, eu não tenho agenda, né? Então, a minha agenda é complicada, então, o Fábio também é muito solicitado, né? Daí a gente... Graças a Deus. Ainda bem. E às vezes passa, enfim. Mas eu percebo que no meu cabelo, eu não tenho o problema que eu tinha antes, que ele às vezes também ficava um pouco desmerecido. E agora eu não sinto mais isso, eu não percebo isso. Tirando o crescimento da raiz, que é uma coisa natural. Normal, né? Mas do fio... Mas eu acho que está muito envolvido com uma técnica que ele faz uma vez por ano, mais ou menos, comigo, umas mechas, e aí meu cabelo abre, e aí ele não fica só naquele vermelho forte, ele quebra, assim, ele faz, né? Com um ruivo mais suave, né? Eu percebo esse trabalho que ele faz, e é exatamente isso, essa técnica que ele tem, que faz com que quando eu pinto a raiz não dá para perceber, não fica tão evidente. Quando eu demoro para pintar, não fica tão, né, também. E ele não dá esse aspecto merecido porque ele já tem essa variação de cor. Então eu percebo assim que é diferente hoje. Eu acho que essa tua técnica que você faz, que é tua, enfim, faz a diferença no ruivo. Sim. Entende? Então, acho que sim, a coloração é o cuidado, mas tem o tempero do cabeleireiro também. A experiência do Fábio ele foi muito assertivo em fazer essa passagem de cor, onde a gente tem a vibrância na raiz, uma delicadeza na ponta para te dar essa versatilidade durante os dias, mas também está muito ligado aonde você fazia antes a cosmeticidade dos produtos que o Fábio usa. E eu vou falar isso é importantíssimo. E assim, a minha mãe ouve muitos elogios do cabelo dela, porque ela tem um cabelo cacheado, todo diferente, e ela investe tempo, né? E eu, de uns anos pra cá, também comecei a ouvir. E eu não tenho cabelo diferente como o dela. Eu tenho um cabelo prático. Eu não tenho tempo pra ficar fazendo as coisas no meu cabelo. Não tenho mesmo. Então eu sempre falo pro Fábio, corte qual? O mais fácil, o mais prático. Eu não consigo ficar fazendo escova, não. Então eu lavo meu cabelo, seco rapidinho, ele tá sempre bom. Sempre fica bonitinho, sabe? E então o corte também é muito importante, né? Mas eu ouço muito elogios no meu cabelo. Então, se eu faço tudo rápido e eu tenho elogios, e está relacionado ao corte, à cor, então quer dizer que realmente para as pessoas virem hoje elogiar, não é assim? Sim. Né? Tem então, até um ditado que a gente né? fala, né? Que a cor veste o corte e o corte moldura o rosto. Então, o Fábio, com a experiência dele, ele consegue unir esses dois mundos, que ele disse, ele já tem uma experiência vasta e foi se educando para não ficar para trás. Exato. E quanto a nós mais jovens, temos que o quê? Tentar buscar essas referências antigas e continuar estudando, porque a nossa área hoje em dia só perde para informática. Todo dia a gente tem, você como área da saúde, uma nova informação. A gente só perde para informática. Então aqueles aplicadores de coloração, aqueles aplicadores de progressiva, aquelas pessoas que fizeram o curso e pararam no tempo, elas vão ficar. Não que elas não vão continuar sendo cabeleireiras, elas vão. Só que a tendência é o quê? Eles ficarem lá atrás. Até é importante assim, ó. Eu tenho aqui, Fábio, uma pergunta de progressiva. Eu tenho pergunta de cabelo para idoso.
algumas perguntas, mas eu acho assim, ó, progressiva é um assunto que dá um programa, né? Isso. Então nós vamos deixar assim, um convite futuro para depois você vir no programa, trazer também alguém que fala sobre isso, de repente pode ser a Lu, ou outras pessoas de produtos químicos, enfim, porque eu acho que tem que conversar muito sobre progressiva. Eu acho que isso é um assunto delicado e que vale a pena um programa sobre. Eu acho que também é cuidado, né? Pode perder os cabelos, tem várias coisas aí, né? E é saúde. Saúde, tem mitos e verdades, então nós vamos fazer um programa sobre. Porque agora nós temos aí uns 10, 12 minutinhos pra gente falar sobre as tendências. Então eu quero agora colocar para vocês a imagem ali na TV, né, dos cabelos que o Fábio nos trouxe para conversar com vocês sobre cortes e coloração. Fábio, vamos lá, comenta um pouquinho sobre os que eles estão vendo em casa. Então aqui você está vendo uma associação de cores, né? O primeiro corte é o mid corte, né? É um corte bem procurado hoje, ele é um Chanel todo desconectado, com várias rupturas nas pontas, trazendo leveza, suavidade, né? O segundo corte aqui já vem buscando um conceito mais coreano, né? As coreanas, o pessoal do K-pop usa muito esse tipo de corte. O terceiro aqui nós já temos um ruivo aloirado, né? Um ruivo bem claro, numa altura de 9,5 para 10. Na outra foto nós temos a mistura de vários tipos de corte de cabelo. Aqui nós temos o choque, nós temos o long bob, nós temos um bob no cabelo crespo também, que o pessoal acha que não dá para fazer, mas dá para fazer. Então o ruivo vai continuar na tendência? O ruivo nunca sairá. O ruivo e o Chanel jamais sairão. Ó, gente, tá aí. Vocês estão pegando as dicas, o né? ruivo Vocês nunca vai sair, né? Esse aqui nós temos uma morena iluminada, com a tendência já para 2025. Se a Lu quiser falar alguma coisa dessa cor, também pode falar, cor do né? ano, né? Foi escolhida a Mocha Mousse, que é uma variação do marrom. E aí a gente entra numa vasta... uma gama de cores que não de se cores. acaba, né? Isso, que eles podem ser quentes, frios. Essa foto que está passando ali, a primeira é um pouco mais quente, a segunda um pouco mais aberta. Então a gente tem morenas iluminadas, os ruivos acobreados. A gente teve muito uma tendência assim dos cabelos, das negras, assim, aqueles cabelos soltos, abertos, grandes. A próxima foto aqui, ó, que você tá falando, ó, olha isso. Olha só. Olha que linda essa foto. E que bonito que é isso, né? Elas aceitando o cabelo delas, cuidando do cabelo delas. Assumir um cabelo que é extremamente diferenciado, é um cabelo único. Eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou conseguir nunca. Então é uma coisa assim muito exclusiva deles. É deles, é só sabe? maravilhoso. Tipo assim, ela vai conseguir alisar esse cabelo e ficar maravilhosa. Sim. Você não vai conseguir fazer um permanente no teu e ficar desse jeito. Justamente. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo na recepção e ela tem esse cabelo e toda vida ela botava assim um laço aqui, nossa, lenço aqui. Gente, aproveite o cabelo de vocês. E ela era... como é que eu posso dizer assim? Sensação. Ela encantava a minha recepção. Todos os dias eu chegava assim, nossa, eu ficava querendo, com o que ela vai vir hoje, né? Então, aí nós temos mais uma morena iluminada com tons amarronados, aqui um ruivo escuro já, numa altura de 6, eu acho. Sim. Né? Então todas essas variações de marrons vão estar e cabem para todo mundo, porque uma pele muito branquinha pode utilizar uma cor mais aberta para trazer vibrância para ela, peles mais um pouco mais escuras, bronzeadas, pode trazer tonalidades mais claras para trazer luminosidade e bastante naturalidade. E são cores que a gente pode trabalhar tanto descolorindo e tanto com coloração, não precisa necessariamente descolorir para colocar a cor, né? Isso aqui a gente tem um mid corte novamente e já um pouco mais simples. Esse aqui não está com babyliss, está um caimento mais natural para o dia a dia mesmo, seco, praticamente seco só com a mão, né? E o meu xodó é o Pix, né? Esse tipo de corte. Esse tipo de corte eu adoro, eu amo fazer, porque é o corte que mais vai empoderar uma mulher, é o Pix, não tem outro corte. Algumas pessoas conhecem como lagarçom, outro como pichier, né? Ou Pix. Esse corte é maravilhoso. Eu já andei muito no curto, já fiz bem curtinho. Eu acho que eu já cheguei muito próximo disso aqui, né, Fábio? Acho que em algumas fases... Nesse nível não, comigo, né? Mas chegamos perto. Bem né? próximo. Mas a gente pode experimentar, né? Teve uma época que eu dizia pra minha filha, era bem curtinho de um lado, mais longo do outro. Aqui eu sou mais menina, aqui eu sou mais menino. Eu dizia pra ela, ela era menor, assim, né? Eu brinquei muito com o meu cabelo curto, muito. Cada vez que eu chegava, minha mãe dizia, cada vez tá mais curto, Joana. E eu sempre tive cabelos compridos. É um caminho sem volta, né? Começar a cortar o cabelo eu sempre tive cabelo comprido, sempre. E gente, é libertador, tá?
é libertador. Só tem um detalhe, tem um defeito, preciso dizer sobre. Né? As virtudes, economiza shampoo, é rápido para lavar, rápido para secar, tudo se resolve. Nossa, é muito... Tudo. O único problema é que no inverno eu sinto mais frio no pescoço. E eu tenho que usar uns lencinhos, eu tenho que usar os encharpes, porque, gente, muda muito isso, tá? Então, assim, eu vejo agora o que os homens passam, talvez, no inverno, né? Eu tenho o hábito de... Como começa a chegar perto do inverno, né? Finalzinho de verão, uns 2 meses, 3 meses antes, eu já começo a mudar a estrutura do corte curto. Eu já começo a deixar essa nuca um pouco mais cheinha, porque eu sei que isso vai mesmo, acontecer, né? Ó, temos mais esse aqui. Isso, esse cabelo aqui também traz pra gente muita leveza, muita modernidade, um cabelo lindo para as jovens, né? Aqui mais um Pix novamente, e esse Pix aqui é, assim, para mim é o mais glamuroso de todos, porque ele tem um formato de Chanel, ele tem uma cor maravilhosa, essa cor combina muito bem com a pele dela, o cinza que tem embaixo aqui está ressaltando a cor, lá em cima está dando um aspecto de doce de leite nessa cor desse loiro. Gente, maravilhoso. Aqueceu, né? Aqui doce de novo, de leite quente, vibrante. Vocês estão ouvindo? Isso. Olha só. Aqui temos mais um Pix, essa artista famosíssima, todo mundo conhece. Aqui nós temos um midi novamente, e aqui a gente entra no K-pop, né? Aqui a gente entra no K-pop, que é o que está mexendo com as adolescentes, com o pessoal dos 16 anos para baixo, né? 16, 17 anos para baixo, uma versão coreana, e que está pegando, está vindo devagar para o Brasil, mas está pegando. Uma hora vai bater aqui, e quem tiver preparado vai fazer esse tipo de corte, né? Então... Vocês viram aí na TV, na casa de vocês, vários cortes, várias tendências, né? Gostou de algum? Vai lá no YouTube, printa, vai lá no Fábio, na Lu, né? Ó, gostaria de fazer esse corte ou essa cor. E eu achei interessante porque tem toda uma... Gosto disso, né? De vocês. Então, às vezes, quantas vezes eu fui lá com o meu corte definido, Fábio? Eu acho que nenhuma. Não. Eu acho que nenhuma vez eu fui com uma foto ou uma IA, ou eu sento lá e falo pra ele, Jô, o que nós vamos fazer? O que tu quiser. Às vezes eu falava pra ele assim, só não quero mexer muito no comprimento, porque quando eu digo pra ele o que quiser, ele faz o que ele quer mesmo. E é bem legal isso, porque ele sempre me surpreende. Eu gosto da novidade. Dá poder de criação pro cabeleireiro. O cabelo, ele cresce. Maravilhoso. O cabelo, ele cresce, gente, é rápido. O meu ainda cresce super rápido. Então é uma forma de eu mudar, né? E gostei e se surpreender, né? Então eu fiz muitas brincadeiras, agora que eu tô um pouquinho mais, né? Mas daqui a pouco agora vem inverno, daí vou segurar um pouquinho, depois já corto umas coisas diferentes. Mas eu percebo assim que, mas o que é isso? Você chegar, sentar na cadeira e dizer, não, escolhe. Aí até fala, Jô, penso em fazer isso, o que você acha? Pode ser. Confiança. Exatamente. Confiança. É uma construção. É uma construção. Então eu não precisei ter essa preocupação de ficar um tempão procurando, entendendo, será que dá pra mim? Sabe, eu sei que tem pessoas que gostam disso e eu acho isso lindo. Só que já não é uma coisa que faz parte do meu dia, não é o que eu consigo. Eu preciso priorizar outras coisas, né? Então, para isso, eu preciso que alguém faça por mim. E aí você tem que ter essa confiança. Você também tem pessoas que hoje confiam no teu trabalho, tu sente assim que tens clientes de anos, isso acontece no meio do cabeleireiro, assim? Acontece Os bastante. Confidentes, tem as confidências? Tem as confidências, tem de tudo, mas o que eu mais gosto de trabalhar mesmo e o que mais aparece, eu acredito que quanto mais a gente posta esse tipo de coisa nas redes sociais, é o que aparece, né? São as clientes que digam, pode fazer o que você quiser. Eu só pergunto, o que você não gostaria, e dentro daquilo ali a gente trabalha e no final é recompensador, né, Fábio? Você vê aquele sorriso, aquela surpresa da cliente, é maravilhoso. Quando a gente estava falando das imagens, né, dos cortes, você falou que queria muito um determinado corte. Qual era aquele corte? O Pixie. E por que você não fez ainda? Me conta. Não sei. Eu não Ela sei não foi lá no meu salão. Isso aí. E porque o meu marido ressaltou uma coisa muito importante, que era o que a gente estava falando e eu acho que é redundante isso. Assim, ele disse, amor, você me mostrou esse corte e a mulher lá cuidando dele, né? Você já viu como é que é a sua vida? Corrida, você viaja para dar curso, você na época eu dava aula numa escola também de formação, você começa a trabalhar às 10 horas da manhã, às vezes 11 horas da noite você tá lá ainda. Você viu quanto tempo ela gastou só para arrumar esse cabelo dela? Aí você fica falando que meu cabelo é liso, ele é extremamente liso e eu tive muito cuidado hoje para pensar como eu viria aqui, porque
é a imagem que a gente quer passar, né? Então, uma coisinha mais sóbria, né? Não chamar muita atenção. Disse, 5 minutos você passou um spray, arrumou o seu cabelo e assim, ele me chamou a atenção para isso de novo. Você imagina se você tivesse com aquele cabelo curto e que o cabelo, ele se comporta às vezes de maneiras inesperadas. Do jeito que você dorme, às vezes, é um jeito que ele vai acordar, não é, Fábio? E se você não tivesse tempo para arrumar esse cabelo, você ia fazer o quê? Eu acho que é só por isso que eu não fiz ainda. E não tive uma conversa com o cabeleireiro. Porque você ser cabeleireiro e imaginar uma coisa, tá dentro da minha zona de conforto. Eu vou sentar lá na cadeira do Fábio, o que você acha que vai acontecer? Antes de você sentar na minha cadeira, eu vou conversar com o Luiz, tá? Eu acho que eu justamente... Ele é a peça principal disso. Mas não, de nenhum momento ele foi, porque eu já escutei, você não corta muito meu cabelo que meu marido não gosta. Tem um monte de homens que não gostam. Quem vai usar esse cabelo é você, meu Inclusive anjo. assim, ó, já que a gente tá aqui dando dicas e tal, eu já ouvi falar muito sobre as mulheres solteiras, é interessante ter o cabelo um pouco mais longo, os homens gostam mais de cabelos longos, né? E aí, quando eu cortei e tal, todo mundo, Jô, porque... Mas eu sou muito... Eu sou assim, eu gosto disso, é minha personalidade, né? Só que esses dias eu andei recebendo, até mostrei pro Fábio, eu recebi do meu namorado umas fotos da Iá, de cabelo longo. Daí ele falou assim, não, Jô, olha só, eu coloquei umas fotos na tua Iá, na Iá, e pedi pra ela te transformar. E ela fez o que ela quis. As 9 fotos que vieram, as 9 tinham cabelo longo. O que tu acha que ele queria me passar, assim? Que imagem, assim? Nossa, aí quando eu terminei de ver, eu disse assim, você gosta de cabelo longo? Ele assim, sim, eu gosto teu. Não, tá lindo, mas eu gosto de cabelo comprido. Então assim, não é que eu vou deixar meu cabelo crescer por causa... Mas de repente, vou deixar um pouquinho mais esse inverno, tá, Fábio? Sabe? Assim, então não preciso fazer nem 8 nem 80. Então lembra que eu fiz uma pergunta pra ti? Quando você mostrou as fotos do Iá? Me lembra qual era? Eu perguntei pra você quem que tava gostando do cabelo, ele ou você? É verdade, perguntou. Mas de maneira nenhuma, porque ele falou que não era pra cortar, ele disse, não, ele mandou corta, todas elas todas longas, todas elas. Então foi um recado, né? Não, e às vezes pode ser que a mulher quer agradar, porque ela tanto faz. Sim. Pergunta pro homem, às vezes é gostoso isso. Fiz porque você gosta. Isso, entende? quando não é imposto, né? Exato, porque quando ela... Então, tudo tem parcimônia. Exatamente. Então, assim, eu acho que essa é uma conversa muito boa para se ter em casa também. Para ter uma pessoa do teu lado que tá gostando daquilo. Né? Não precisa ser perfeito exatamente, mas dentro daquilo que é legal. Né? Você sim ter a sua identidade, a sua personalidade, mas também saber o que o outro gosta, o que o colega gosta. Sim, né? Com certeza. E hoje dá pra gente, como eu falei, o cabelo vai crescer, tu vai ter... Mas assim... Usei o programa no final justamente para isso, gente, para desafiar a nossa colega aqui, né? Depois, daí, quando tu aparecer com cortar, aqui, tu me marca, daí eu marco o programa, o pessoal vai saber o que deu, vamos ver se... E recomendo, assim, tem muitos médicos, psicólogos, nutricionistas que me buscam para eu conseguir emagrecer eles. Porque é exatamente o que você falou. Eu preciso de ajuda também. Eu sou profissional, mas meu olhar me atrapalha. Excesso de conhecimento te atrapalha, te deixa mais indecisa ainda. E às vezes você precisa ser conduzida. Justamente. E é onde os profissionais me buscam. Gente, a gente tem 2 minutinhos, um para cada. Eu vou pedir pro Fábio dar um recado para as pessoas de casa e como é que eles encontram o teu trabalho, onde eles te encontram, querem trocar meu cabelo, mudar, quero ter segurança, preciso consertar meu cabelo. Como é que eles se encontram? Então a gente está na rua Frei Stanislau Schaeter, aqui na Água Verde, número 111, e se quiser acompanhar o nosso trabalho, o mais legal que eu acho é acompanhar o nosso trabalho antes de ir no salão. É só entrar no Instagram Fábio Mazzola, né, com 2Z e 2L, e entrar no telefone 3329-2055, fala direto com a Silvana. Fala de novo o número, falasse muito rápido. 3329-2055. Certo. Porque eu acho interessante falar direto com a Silvana. A Silvana já direciona, porque a Silvana, ela também é cabeleireira. Sim, Então, dependendo daquilo que você quer, ela já vai te direcionar. Qual é o melhor profissional naquilo que ele está buscando. E qual é o melhor buscando. horário também. Isso. Porque tem assuntos que eu tenho clientes que vão ligar, vão marcar, e eu não vou atender no corte, eu vou atender numa conversa. A gente vai fazer toda uma conversa para depois marcar o corte. Silvana é a esposa do Fábio, a gente conhece ela bem também. Um beijo, Silvana. Quero ver um dia ela aqui no programa, tá? Fala um pouquinho, dá um recadinho para eles e onde as pessoas te encontram também. Então, estamos situados na rua Joinville, número 881, bem facinho de encontrar.
pode acompanhar no Instagram, Luciana Alves, tudo junto, _eduque. E o telefone 99215-9098. Manda um WhatsApp, a gente conversa. E é como disse o Fábio, nunca é resolvido no corte. A gente sempre resolve numa conversa primeiro, né? Às vezes... Eu já disse... O cabeleireiro também é psicólogo, né? A gente brinca Também. sobre, né? É um conselheiro, né? Quero agradecer demais, né, a audiência, quero agradecer também meus presentes, né, adorei London, ó, vamos conhecer essa linha deles também aqui. E vocês que ficaram nos assistindo, comentem sobre o programa, indiquem para outras pessoas que de repente querem trocar de corte, querem ter confiança sobre cabeleireiros, enfim, tirar dúvidas, eles também estão aqui disponíveis, vocês buscarem eles nas redes sociais para tirar dúvidas também, certo? Muito obrigada, um beijão e ó, até semana que vem. Saúde em Movimento, voltaremos. Obrigada. Obrigada.